noite, amigos e irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós que aqui estamos. Não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Sempre gostamos de dizer, quando aqui estamos, a grande alegria de aqui estar, mas também a grande oportunidade que todos nós temos de aprender um pouco mais as grandiosas lições do Mestre Jesus. E nesta noite não será diferente. Até porque, ajudados pelo Mestre, quando disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria entre elas. Que possamos, então, estarmos receptivos às boas intuições que certamente emanarão do Mestre Jesus através dos seus prepostos de luz. E nessa grande oportunidade, alegria de aqui estar, alegria porque entendendo que todos nós que aqui estamos, já estamos preocupados, né, em melhorar, em crescer, em evoluir. Por isso que aqui estamos. Poderíamos estar em outros locais, assim, mas escolhemos aqui estar. Nesta casa, nessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Eu sei, eu comparando eu com eu, né? E cada um deve fazê-lo assim e não com o outro. Lembrando algumas primaveras atrás, quando nem pensava nisso, né? Hoje essa preocupação já vem. E com a descoberta que nós temos, né, de que a vida continua, isso aquieta os nossos corações, sabendo das oportunidades que nós teremos. Porque o Pai, Ele é amoroso, Ele é misericordioso e nos dá a oportunidade. Porém, esta caminhada, desde a nossa criação, de simples e ignorantes, até chegarmos à perfeição, aí vai um longo caminho. Cada um chegando no seu devido tempo. Sabedores nós que esta ponte que liga esse início à perfeição é o nosso próximo. Então isso realmente nos preocupa. E quando formos perfeitos, a felicidade plena, não é assim? E aí vem aquele questionamento, aquela reflexão: será que todos nós gostamos de ser felizes? Estarmos felizes? Será que nós gostamos? Com certeza sim, né? Todos nós gostamos da felicidade. E aí, pensando nisso, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o capítulo 5º, salvo engano, é o mais longo do Evangelho. Tem mais itens. Eu não sei porquê, né? Talvez o título elucide. Bem-aventurados os aflitos, o que serão consolados. Será que são os aflitos? Não precisa responder. Somente reflexões iniciais, né? E quando eu cheguei no item 20, na primeira vez, né, tomei aquele susto, porque está lá no item 20, não sei se lembram, que diz assim: a felicidade não é deste mundo. Eu todo satisfeito, né? Mas lá está posto a palavra de Jesus: a felicidade não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isso? Que a felicidade não é deste mundo. Certamente porque a Terra, na condição de planeta, de provas e expiações, né, não propicia ao homem que ele desfrute dessa felicidade na sua plenitude. E se nós pararmos um pouco para pensar, já que nós não somos perfeitos, é que nós somos imperfeitos, né? E a imperfeição, ela traz em algumas situações não tão boas,
nós temos então alguns empecilhos para que sejamos já plenamente perfeitos. E esses empecilhos a gente poderia dizer que são os nossos vícios e os nossos defeitos, em que nós estamos exatamente trabalhando. Mas lá também está posto, eu vou dizer, está um comentário do capítulo 5, que lá diz assim: nem a riqueza, nem o poder, nem a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Repito, nem riqueza, nem poder, nem a juventude. E mais ainda, nem os três juntos são condições, né, essenciais para a felicidade. Está posto. Então, como é que a felicidade é entendida aqui na Terra por nós? Como é que ela é entendida? Como fruto de quê? Emoções passageiras, através dos prazeres materiais, da beleza física, da posse do dinheiro, etc, etc, etc. Né? Então percebemos que a felicidade, ela não é um favor do céu. Nem a infelicidade é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que nós oferecemos à vida e muito menos do que dela recebemos. Por isso que Jesus disse com muita clareza: a cada um segundo suas obras. E aí, quando nós vamos entrando nessa área, chegamos no Livro dos Espíritos, e lá está posto, dizendo: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Todas. Continua lá o Livro dos Espíritos. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Continuando. Se sofremos as consequências dessa violação, não devemos nos queixar de ninguém. Simplesmente devemos nos queixar de nós próprios, que fazemos aquilo que não nos dá oportunidade de chegarmos a essa felicidade tão sonhada. Isso não quer dizer que nós não temos lampejos de felicidade. Só que, infelizmente, ainda não conseguimos ser felizes 24 horas por dia, que é exatamente o nosso desejo. Então, as provações, elas são, na nossa vida, elas são educativas. É um aprendizado que cada um tem que ter. Isso vai depender de cada um. Vai depender das oportunidades, de ter condições de sair das situações que nós chamamos de problemas. Existe um conto que é chamado de Os Três Leões. Os três leões, como nós sabemos, eles vivem na selva e são considerados reis, né? Só que lá tinham três. E aí, as ordens começaram a conflitarem. Um falava uma coisa, o outro falava outra, o outro falava outra. Então, os outros animais entenderam que só tinha que ter um rei. E falaram assim, foram conversar com os leões, com toda a calma e delicadeza, né? E os leões entenderam que sim, vocês têm razão. Só pode ter um rei. Mas, como é que vocês vão escolher? Eu não sei como é que vocês vão fazer. Só nós não queremos que haja briga, porque nós somos amigos, somos irmãos. Então, a escolha é com vocês. E lá fizeram uma prova para os leões. E a prova foi subir numa montanha que eles chamavam de montanha difícil. E lá vai o leão A. Sobe, chega num determinado ponto, ele não consegue. Desistiu da prova. Foi o leão B. Chegou naquele mesmo ponto, desistiu da prova, voltou. Lá vai o leão C. Chega no mesmo ponto, não consegue, desiste. Aí o pessoal, puxa vida, e agora? Quando eles iam já bolar uma nova prova, eis que Dona Águia, experiente, idosa, estava sobrevoando o local quando viu os três leões desistirem.
E ele fala assim, não precisa de uma nova prova. Eu sei quem deve ser o rei. Então quem é? Diga. Ele falou, o leão lá, quando chegou naquele ponto e viu que não conseguiria, olha para a montanha e diz assim, montanha, você me venceu. Vai o leão B, no mesmo ponto, olha para a montanha, não consegue e diz, montanha, você me venceu. Vai o leão C, quando chega no mesmo ponto, olha para a montanha e diz, montanha, você me venceu, mas por enquanto, este deve ser o rei. O que é que ele conclui no texto? Conclui que os nossos problemas, por maiores que sejam, eles atingem um ponto tal que ali ele não passa. Mas nós, à medida que vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos olhar o problema de cima. Então o problemão passa a ser um probleminha. Basta recuar alguns anos que nós vamos ver situações em nossas vidas que eram um grande problema que nos tiravam a felicidade. E hoje a gente nem concorda? Então exatamente esse problema. Ora, há uma frase muito que eu gostei de Cora Coralina, que ela diz, todos estamos na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Nós temos que dar tempo ao tempo. E lá continua dizendo que o tempo, ele deposita todo dia no banco da nossa vida, sabe quanto? 86.400 segundos. Todo dia ele deposita. Que são as 24 horas. E ao fim do dia, dá por perdidos esses segundos. Dá por perdido, né? Se não forem aplicados com proveito. Com um detalhe, não transfere os saldos, não permite o gasto diário além dos 86.400 segundos. Quando não utilizamos o disponível no dia, quem é que perde? Nós. Não podemos recuperar os fundos perdidos, nem temos condições de passar um cheque pré-datado para o dia seguinte. Acabou. E o que é que a gente ouve todo dia? Está faltando tempo. Então, nessa luta diária, né, que nós não temos tempo, tinha um banco outrora, não sei nem o nome dele para não fazer propaganda, né, mas dizia, banco 30 horas. Passava 6 de 24. Eu não sei como ele arrumava isso, mas tinha lá na propaganda. 30 horas. Então, veja, parece que a nossa vida é essa. Quando a gente olha, o dia já acabou. Quando a gente percebe, o fim do ano já está aí. Já estamos a mídia foca muito forte, não é assim? Então o tempo passa célere e nós nem nos apercebemos. Aí a felicidade, ela sai. Então isso acontece por conta dessas situações de que nós estamos reportando. Então, a ansiedade muito forte está muito forte em cada um de nós. Por que será, né? Qual é o móvel das ações humanas? Novamente, é o anseio da felicidade. Só que raros a encontram, infelizmente. Raros as encontram. Porque parece que nós, as pessoas, perdemos o caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz à felicidade. E, no entanto, a felicidade devia ser um estado natural. Por quê? Porque Deus é Pai, é bom, é amoroso, é misericordioso. Ele vai sempre nos dando o quê? Oportunidade. Infelizmente, existem os desvios de entendimento. E os desvios do entendimento que a felicidade sai é porque nós temos atitudes hedonistas. Que são atitudes hedonistas? Busca do prazer. E atitudes utilitaristas, que é ganhar dinheiro para ter prazer. Aí, enquanto nós estamos nessa situação, a felicidade, ela sai. E, às vezes, a reflexão fica parada. E qual seria a grande reflexão? Qual a razão da minha existência aqui? O que é que eu estou fazendo aqui?
E nós já sabemos o que é que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos para progredir moralmente. Por isso que as casas espíritas, e a Uniluz também, fala sempre o quê? Na nossa mudança comportamental. Mudança de atitudes. Exatamente isso aí. Então, por isso, quando o Severino falou no CAE, que é o atendimento espiritual, né, Severino? Não se faz ele à distância. Ele é presencial. Porque o CAE tem como base fundamental o estudo do Evangelho. E aí, exatamente, que nós vamos aprendendo. Por conta disso, em que sabemos esse aprendizado, normalmente ele é feito nas escolas. E a melhor escola qual é? A vida. Por isso que esse título, né, talvez nem muito compreendido, saiu daqui, quando eu vi esse livro. Não sei se conhece. É um livro até velhinho, né? Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. E aí, certamente, eu não vou dar para falar do livro todo, alguns tópicos do livro, mostrando-nos as aulas da vida, que são dadas neste livro por Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Irmão X, Meimei, e por aí vai. Então, imagine, e Emmanuel, no seu início, né, do livro, no caso, no prefácio, ele cita os convites, né, que são recebidos para simpósios, reuniões, para falar exatamente sobre a espiritualidade. E como fazer isso, dizendo ele, se não somos professores? E sim alunos da evolução. Então nós somos alunos da evolução. E conclui, por que não aprendemos juntos? Por isso que o livro foi exatamente editado. Aí ele interroga, aulas. Comentaremos as da vida. A escola onipresente do Espírito. Já no seu capítulo 1, já que eu não vou conseguir rodar todos os capítulos, Emmanuel começa, e ele faz uma rogativa, né? Nessa rogativa ele diz que é nosso dever aproveitar as oportunidades que nos são dadas, as concessões. Será que nós aproveitamos as oportunidades que nos são dadas diariamente? Será? Interrogação. E as oportunidades são dadas. Infelizmente, muitas das vezes entra um desespero e diz que nem Deus está olhando por mim. Nas reuniões mediúnicas, quem já trabalhou, quem já visitou, ouvimos também, né? Os nossos próprios irmãos desencarnados, que Deus não olha por mim. Mas as oportunidades estão sendo dadas. E continua. Roga também o nosso irmão que tenhamos a coragem de cultivar a humildade e a paciência. Chama ele de alicerces espirituais. E aí quando eu fui ler paciência, né? Primeira vez que eu li, faz alguns anos, capítulo 9, parece bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No item 7, eu tomei um susto quando eu li paciência. Que eu pensei tudo, menos esse início. E lá está, eu repito. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá em paciência. Quem quiser conferir, Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Será que nós temos essa... Entendemos já que a dor é uma bênção? Ou nos desesperamos diante do sofrimento, das aflições, das angústias, abrindo o nosso campo, exatamente para que as influências ocorram? Está no nosso irmão no capítulo 1. Mas no capítulo 2, diante das nossas dificuldades, André Luiz bota um título interessantíssimo, quando ele fala, o título, Começos de Tarefa,
para aqueles que desejam iniciar-se no serviço do bem. Começos de tarefa. E nesse título, logo abaixo ele fala, conselho, não percam tempo. O tempo urge. E lá ele nos dá alguns modelos que são muito bons para nós façamos algumas reflexões. Direi alguns. Primeiro, suporte sempre com paciência e carinho o familiar de trato áspero. Começo de tarefa, hein? Certamente nós não temos familiares de trato áspero. Então, pulemos. Ampare espontaneamente algum enfermo ou alguma criança, espontaneamente. No campo do dever, oferte alguns momentos de cooperação extra, sem preocupação de obter gratificações ou elogios. Olha só, dever de cooperação extra. E não só façamos as coisas quando nós queremos receber algo em troca. Diríamos aqui um trabalho abnegado. Continua o nosso irmão. Torne menos pesado o dia de alguém que você saiba em provação. E isso não é tão difícil. A começar dentro do nosso próprio lar. No nosso trabalho. No nosso prédio. Na luz. Na rua. Se nós começarmos a observar o outro e sairmos daquela situação do eu e já entendermos o sentido coletivo da vida, vai ficar mais fácil para todos nós. Continua o nosso irmão. Após iniciar o trabalho do ponto de vista externo, que é esse de começos de tarefa, passar as tarefas da renovação íntima, que são, evidentemente, mais complexas, e alguns gostam de dizer que são mais difíceis. Eu gosto de dizer que são menos fáceis. Porque o difícil parece que já tem um muro, que você já diz, é difícil, então acabou. Eu não sei se aconteceu com vocês, né? Alguém conversar alguma coisa, e você fala assim, olha, mas Jesus... Aí a pessoa diz, Jesus é Jesus. Aí ela já sai de lado. Mas temos que ser exatamente Jesus. Então veja, será que realmente é difícil a mudança? Será que nós temos dificuldade de mudar? Ou mudar é fácil? Outro dia eu brinquei, ouvi alguém brincando, que existem pessoas, vamos citar a casa, né? O Minus, que assiste palestra aqui há anos, mas senta no mesmo lugar e do mesmo lado. Tem dificuldade de até mudar de cadeira. Um exemplo simples, né? Mas quer que tenha o sentido? Não dá problema nenhum. Mas se você me olhar só assim de frente, você não vão ter possibilidade de ver o meu perfil aqui na lateralidade, que é melhor. Do lado de cá não dá, né? Então veja, são situações. Então essas mudanças, nós temos certa dificuldade. E aí, vem lá o Livro dos Espíritos de novo. Na questão 909, que a gente sempre bate aqui. E Kardec pergunta à espiritualidade. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas dificuldades? Perguntou para os espíritos. Eles responderam, sim. Só que nos ajudaram, né? Com esforços muito insignificantes. Aí acabou com a gente, né? Aí ele continua. O que falta em nós é o quê? Vontade. Aí ele conclui dizendo, quão poucos de vós fazem esforços. Mas fazemos esforços, dependendo dos nossos interesses. E nem sempre os nossos interesses coadunam
com os ensinamentos do Mestre Jesus. Ora, evidente que nós vamos sair daqui, quando eu indiquei o livro Aulas da Vida, e amanhã nós estaremos plenamente renovados. Até porque a natureza, ela não dá saltos. E eu também não acredito nessas mudanças de 180 graus. Porque às vezes é 180 graus para lá, e depois é 180 graus para cá. Aí continua do mesmo jeito. Então a natureza, ela não dá saltos. Tudo é feito de maneira paulatina, aos poucos, né? Então, o importante é esse trabalho que nós vamos fazer exatamente nós. O nosso trabalho, nós é que temos que trabalhar. Emmanuel falou que o pastor conduz o seu rebanho. Nenhuma dúvida, né? Mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Eu estava no sábado na outra casa, né? E alguém citou, não sei porquê, não é comum, mas a pessoa citou de alguém que estava sentado na primeira fila, que conhecia o Evangelho de capa a capa, sabia tudo. Eu falei assim, olha, é só perguntar, tudo bem, é bom conhecer de capa a capa? Ótimo. Mas é o suficiente? Não. Aí o que é que vem? O excelente é o quê? A vivência, que é a nossa reforma comportamental. E dentro dessa reforma comportamental, o que seria ela? É a transformação do homem velho no homem novo. E por que eu tenho que fazer a reforma íntima? Para que eu me liberte das minhas imperfeições, trazendo as virtudes, deixando de lado o quê? Os vícios e os defeitos. Para que fazer? Para transformar o homem e a partir dela toda a humanidade. Onde fazer? Primeiro dentro de nós próprios e a partir daí vai refletir no nosso próximo, porque tenho plena certeza, nós não somos exemplos, mas nós somos referência. E as pessoas olham, não só as pessoas, como os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos netos, e por aí vão. Quando fazer essa reforma? Ontem. Tá? E como fazer? Acabei de falar. Vivenciando o Evangelho de Jesus. Até porque nós aprendemos na doutrina que toda a imperfeição ou as dores, as aflições, estão atreladas às nossas imperfeições. Não é assim? Ora, se eu faço algo de errado, eu aprendi que eu tenho que consertar. Então, se nós formos lá no céu e inferno, o céu e inferno tem Código Penal da Vida Futura. Lá está dizendo no seu item 3.3 isso, que toda dor, todo sofrimento está atrelado a uma imperfeição. Mas no 16 ele diz assim, 3 situações que nós temos que trabalhar. Primeiro, o arrependimento pelo algo que foi feito de maneira inadequada. Me arrependo. Com arrependimento vem quem? O sofrimento, porque eu errei, que é chamado lá de expiação. E após a expiação eu tenho que passar para o terceiro item para completar o ciclo, que é a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação. Aí você fala, puxa vida, essa vida é tão curta, não vai dar nem tempo. Por isso que Deus é bom e nos dá várias oportunidades de... Não esquecendo que hoje nós somos o produto do ontem. Então, se a coisa não está muito boa hoje, a gente tem que parar para pensar, porque certamente lá atrás nós não fizemos algo muito bom. Se essa é a nossa, esse é o melhor Marcos que vocês estão vendo. O melhor Marcos é esse aqui. E o Marcos de ontem? Assim? Então, se hoje algumas preocupações me trazem por comportamentos pretéritos, e eu quero melhorar o meu amanhã, o que é que eu tenho que fazer hoje? Trabalhar. Exatamente trabalhar de maneira forte, né? Isso que nós temos que fazer. E aí o nosso irmão X
No capítulo 19, de um pulaço, né? É contado um fato, e aqui exatamente é algo em que acontece com as pessoas em sofrimento, às vezes, muito agudo. Reclamam, né? Quando tudo está bem, tudo está bem. Os marinheiros dizem que quando o mar está calmo, todo mundo navega. Quando começa a marolar, já não é todo mundo. Mesma coisa é a vida. Aí, irmão X, como fala algo, eu vou ler rapidamente que não dará tempo, fala de um cidadão que a mãe dele desencarnada, ele encarnado, né? A irmã Etelvina, mãe de Maurício, e vai pedir a intercessão por ele. E não tem problema. Ela quer ver os registros que existem lá. O nosso irmão tem uma crise renal muito forte e ele tem 36 anos de idade, diz que a doença é providencial, e todos nós sabemos, né? Está em fase de experimentação, e aí está lá um item dele, do Maurício: mérito individual por serviço à comunidade, até os primeiros sintomas da moléstia, nenhum. Motivo: defesa contra as influências, auxílio a receber, que o nosso irmão Maurício está recebendo, magnetismo curativo, para que seja um alívio. E ele faz um balanço que eu vou pular de 2 em 2. Mas no dia 4 do mês tal, ele está em crise. Aí ele está em oração, fé, está com a humildade extremada. No dia 6 ele tem uma grande melhora. Aí já vem a agressividade, pensamentos escusos, influências já acontecendo. No dia 8, uma crise aguda, elevação moral, prece. No dia 10 ele melhora, nobres promessas de serviço ao próximo. No dia 12, grande melhora, desequilíbrio, obsessores no aposento. No dia 14, crise agravada, emoções superiores. No dia 16, melhora, irritação. No dia 18, grande melhora, obsessores dominando. No dia 20, crise aguda, confiança em Deus. 22, melhora, marasmo, azedume, chateação. No dia 24, grande melhora, caos interior. No dia 26, crise aguda, afabilidade, benevolência. No dia 28, crise aguda, renovação íntima, momentos de prece. Esse foi o quadro, eu pulei, eu fui de 2 em 2. Aí a irmã Etelvina, triste, né, agradece ao cooperador: obrigado, Maurício é meu filho. Antes, porém, somos filhos de Deus. E a lei do Senhor foi criada para o bem de todos nós. Aí lembro que eu falei anteriormente do Livro dos Espíritos, quando nos mostra que toda ação nossa inadequada, nós estamos infringindo o quê? As leis de Deus. E nós vamos ter que consertar. Só que com isso vem o quê? As dores, as aflições, os sofrimentos, as angústias, as depressões, hoje em moda, né? As ansiedades. Então veja, como a doutrina espírita é maravilhosa, trazendo os nossos irmãos além das aulas da vida, né? Essas aulas desses espíritos superiores. Mas, infelizmente, nós, que o Evangelho chama de tormentos voluntários, lá ele chama de aflições excedentes. Olha, além das encrencas do passado, tem as aflições excedentes. E logo que ele fala, diz assim, que diariamente batem no além os que abreviam a cota do tempo que poderiam desfrutar na terra, adquirindo problemas
da desencarnação prematura. Será que isso acontece? Irmão X, se não me engano o livro, Cartas e Crônicas, ele conta o caso de Belarmino Bicas, né, que nós já contamos algumas vezes aqui. Belarmino Bicas, pela fala de Irmão X, né, ele procura Irmão X, para que Irmão X contasse a história dele, né, no livro, e rapidamente o Belarmino, ele desencarnou aos 58 anos. Deveria desencarnar aos 80. Perdeu 22 anos. Diz ele que aos 38 ele tornou-se espírita. Dos 38 aos 58 ele tornou-se espírita. E ele, como ele não era muito calmo, né? Ele se irritava em excesso, como ele chama de exasperações. Ele anotou, ele se deu ao trabalho de, em 20 anos, anotar as raivas que ele teve. Pasmem os senhores, foram 16.386 zangas em 7.300 dias desses 20 anos. No livro, ele fala quais foram as zangas, aqui não dá tempo. E o nosso irmão desencarna. E aí ele mostra, via Irmão X, que a zanga também mata. O negócio nós é termos calma. E nós temos o quê? Tranquilidade. Por isso, né, que o nosso irmão André Luiz, já no capítulo 20, ele fala momentos difíceis. Será que nós temos momentos difíceis nessa caminhada? E a aula que lá é dada diz assim: quando você se observe à beira da impaciência, capaz de arrojar o coração ao espelho da angústia, conte as vantagens que dispõe, de modo a imunizar-se contra o assalto das trevas. Que à medida, veja só, se fala muito nas casas espíritas de obsessão, né? Eu gosto mais do termo influência. Embora exista influência de encarnado para encarnado. O mais comum aqui, nas casas espíritas, fala do desencarnado para o encarnado. Só que o desencarnado tem 24 horas no ar, aguardando. Com uma vantagem, né, sem ser visto. Como é que ele vai se aproximar de nós? Via o nosso pensamento. Tanto que nas reuniões mediúnicas, às vezes, há muitos anos atrás, eu lembro-me, que o espírito vinha, estava com alguém, evidentemente, né? E quando o esclarecedor perguntava, falava assim, tentava o diálogo, disse, não, eu não quero mais nada com ele, não quero mais nada com o Marcos, não, ou com o Severino. Por quê? O que houve? Você estava tão agudo? Não, porque ele já não me obedece. Quer que o esclarecedor já percebe que o encarnado mudou o quê? Vibração. Alguém aqui consegue pegar a Rede Globo no canal 8? Não vai conseguir nunca, né? Porque é uma questão de frequência, de sintonia. Então, se nós mudarmos a nossa sintonia, acabou o problema. Por isso que nós estamos nessa nossa mudança comportamental. Então, esses momentos difíceis, existe o quê? Difíceis para nós, desentendimento em família, são momentos difíceis. Amigos que se afastam, são momentos difíceis. Criaturas queridas nossas com problemas graves de sentimento, são problemas difíceis. Tarefas em excessos, aborrecimentos, e por aí vai. Mas se nós agirmos dentro do que nós estamos comentando, mantendo a calma, a tranquilidade, a comunhão com Deus, falando aquilo que Jesus nos mostra, oração e vigilância, nós vamos conseguir, mesmo com as nossas dificuldades, assim, e que mantenhamos um padrão vibratório favorável. Criarmos as condições sempre, a psicosfera fluídica nossa, tranquila, na nossa casa, aonde quer que nós estejamos. Isso facilita. Eu não sei se com vocês já aconteceu, de chegar em algum local e parece que quando a gente entra, a gente pega uma pancada. Não sabe de onde, que ninguém bateu na gente. Você, às vezes até bambeia, uma tontura, alguma coisa.
provavelmente o ambiente fluídico não é favorável. Por isso que é pedido que as pessoas nas terças-feiras que estão no tratamento, de 8 às 9 em casa, desliga tudo, leitura edificante, criando a condição favorável de harmonia do lar, para que quando os amigos e irmãos nossos desencarnados lá cheguem, não precisa arrumar, já está arrumado. Então veja, se nós criarmos isso, facilita. Aí, como Albino Teixeira, no capítulo 11, diz, nós vamos atingir a nossa maturidade. E como é que nós vamos conseguir essa maturidade, segundo o nosso irmão, nesta aula? Se já prestamos serviço, sem perguntar se o próximo está precisando. Olha aí, já fazemos? Se já auxiliamos nas boas obras, sem guardar recompensa. Se não registramos sentimentos, já não nos aborrecemos. A pessoa fala um monte no seu ouvido, mas você já tranquilo. Se cooperamos espontaneamente em favor do próximo, maturidade. Se amamos sem cogitar que os outros nos amem. Ou estamos naquela música do Roberto Carlos, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem. Se já conseguimos calar os assuntos que induzam ao pessimismo. A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então são situações que através dessa vivência, né, que nós estamos tendo, nessa estada aqui no plano, é isso que nós temos que exatamente conseguir. E o nosso irmão Emmanuel, já no capítulo 26, partindo para o final, diz assim: para sermos obreiros mais eficientes na seara do Cristo, é forçoso observar a vida acima das nossas impressões superficiais. Para isso será necessário, Emmanuel, mais do que ver, refletir. Mais do que entender, compreender. Mais do que estudar, aprender. Mais do que trabalhar, servir. Mais do que obedecer, cooperar espontaneamente em apoio aos semelhantes. Mais do que administrar, harmonizar. Mais do que crer, raciocinar. Mais do que esclarecer, discernir. Mais do que escrever, elevar. Mais do que falar, construir. Mais do que comentar, melhorar. Mais do que saber, transmitir para o bem. Mais do que informar, educar. Mais do que desculpar, esquecer o mal. E mais do que desincumbir-se, auxiliar para a felicidade geral. Essas são as aulas, pouquíssimas aulas que não deu, que foram trazidas nesse espaço de tempo, não esquecendo que a escola é a terra. A matéria está escrito na capa. A matéria, equações, aulas da vida. E se nós dividirmos para encontrar o quociente da humildade somado com a paciência, nós dividirmos pela benevolência somada à resignação, isso será igual a amor. E se nós pegarmos o amor, somarmos com a caridade, dividirmos pelo semelhante, isso é igual a Jesus. Muita paz.